E agora vamos falar da Avenida Hermes Fontes. Olha só, a obra de revitalização e mobilidade urbana está atrasada e o trânsito continua gerando polêmica. Os novos abrigos de passageiros e as vias exclusivas para os ônibus são motivos de muita reclamação. Mas a SMTT garante que tudo será resolvido quando a obra for finalizada. Quando vai ser finalizada? Para entender melhor essa situação, a repórter Jéssica Cruz foi conversar com um especialista em trânsito e obras urbanas, bem no local da polêmica. Põe na cena! Cidade Alerta veio para uma das avenidas mais movimentadas da capital, de Aracaju, que é a Avenida Hermes Fontes. Uma avenida que desde 2019 vem sofrendo interferências para melhorar a mobilidade urbana da população, dos condutores, dos pedestres. E um dos pontos que deveria ser solução, mas que é alvo de muito questionamento, é justamente os abrigos para as pessoas que precisam utilizar o transporte público. Tem muita gente que reclama, acha que esse não é o ideal, que reclama também de outras coisas da avenida. Mas a gente vai entender um pouco sobre essa situação, sobre todo esse sistema, com quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Joelson Ora, ele que é engenheiro civil, é professor da Universidade Federal de Sergipe e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa problemática, porque as pessoas apontam como um problema mesmo. Primeiro, sobre esses abrigos, professor. Eles aqui, em um local que seria estratégico, mas é o ideal, a localização, o formato que colocaram? Veja, meus cumprimentos a todos que nos assistem. Na verdade, o entendimento que se tem é que esse sistema implantado na parte central das vias é o mais adequado. O que ocorreu aqui é uma verdadeira invasão dos veículos automóveis da faixa de ônibus, porque houve um descompasso, na verdade, entre a conclusão das obras de pavimentação e readequação geométrica em relação à implantação dos abrigos. Então, os abrigos não estão funcionando. Os ônibus continuam parando na calçada para receber e despejar os passageiros. Então, vendo isso, os veículos começam então a utilizar a via que deve ser exclusiva para os ônibus. A gente tem que ter um mecanismo de proteção do passageiro, porque ele vai cruzar a avenida para pegar o ônibus, né? Para ter acesso aos ônibus, ele precisa cruzar as avenidas. Então você vê em alguns pontos uma lombofaixa, mas essa lombofaixa tem que estar associada a um semáforo para pedestres, acionado por botoeiras, para dar uma maior proteção a esses pedestres. O que se percebe aqui também é que o espaço onde tem o abrigo é muito pequeno, muito estreito. Talvez fazer aqui uma proteção com guarda-corpo, com gradil, para que o passageiro se sinta mais seguro ao estar nessa posição aqui que a gente está. E a gente pode pensar isso em tempos de chuva, não dá, né, para ficar aqui? Muito pouco útil em tempo de chuva também, né, porque a cobertura é muito estreita e tem uma certa elevação, então chuva de vento, chuva mais forte, você vai ter problemas de contenção dessas chuvas junto aos passageiros. Usar isso aqui como modelo para uma expansão para outras vias, né? Tá tudo certo aqui, o problema é esse descompasso entre a conclusão das obras e a implantação dos abrigos e aí a invasão dos veículos. É preciso ter controle, a SMTT tem técnicos competentes para fazer isso, para retomar essa operação aqui dos ônibus sem muito transtorno. Quando a gente mexe em trânsito, tem que se ter todo cuidado de sinalização, início de operação é complicado, precisa da presença dos agentes. Então tudo isso a SMTT sabe fazer. Agora está demorando muito a começar a operar o sistema, aí as pessoas ficam impacientes, né? Esse é o que está acontecendo. Pois é, como eu falei, essa obra ela iniciou lá em 2019, era para ter sido concluída no final do ano passado, isso não aconteceu ainda porque existem várias coisas para serem feitas aqui e quem diz isso é a própria SMTT. Esses abrigos, né, são na verdade 24 previstos para a Avenida Hermes Fontes. A SMTT disse que está em atraso todo esse complemento e que, por enquanto, os ônibus, o ideal é que eles utilizem a faixa direita, o outro lado, para ficar mais fácil, né, para o embarque e desembarque desse passageiro que vai estar do outro lado da avenida. O ideal é que seja resolvido o mais rápido possível para impedir os transtornos por aqui, né? Sim, para entrar em operação, inclusive sincronizado com os semáforos, né, o semáforo inteligente,
para que haja uma operação mais eficiente dos ônibus. Esses ônibus aqui não podem estar perdendo tempo nos semáforos, tá? Eles podem trabalhar sincronizados e isso está previsto no projeto da Prefeitura. Então é acelerar para que a gente acabe com essa polêmica, né, em relação a ter a via exclusiva de ônibus que está sendo usada pelos veículos. Professor, muito obrigada pela participação, viu? Nada, eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Jéssica Cruz para o Cidade Alerta Sergipe. Obrigada, Jéssica. Eu reforço aqui, já até falei com o meu diretor, Léo Dias, para que a gente peça uma nova solicitação aí para a SMTT para entender qual o prazo para essa obra. Porque, de fato, a gente sabe da extrema necessidade da faixa exclusiva para ônibus, justamente para ter uma maior fluidez no trânsito. E, é claro, a gente está falando de um calor absurdo que está aqui na nossa capital, não só na capital, viu? No interior também o bicho está pegando. Então, as pessoas precisam de pelo menos um abrigo, gente. E não é só para sol, não, é para chuva também. Então, com essa obra tão necessária, a gente quer saber qual o prazo de entrega. Porque estamos falando que é necessário, que precisa, mas a gente precisa também saber quando a população vai ter tanto a faixa exclusiva para ônibus, quanto esses abrigos aí para os pedestres.